Muito bem, gente. Estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui do programa Blitz 87. Estou recebendo hoje o Tarcísio. O Tarcísio que é proprietário, junto com a sua esposa, com a Ana, de um dos locais preferidos das crianças aqui em Joinville. A gente vai passar durante a entrevista algumas imagens aqui eu chamo de parque, da fazenda, né? É um negócio fantástico. Tem algumas coisas que só tem aqui no Rancho Alegre, o famoso Rancho Alegre aqui no Vila Nova. Tudo bem, Tarcísio? Opa, tudo bem, Diego? Tarcísio, antes da gente falar desse local maravilhoso que você tem aqui, né, em meio à natureza, vamos falar um pouquinho de você e da Ana. Primeiro de você. Quem que é o Tarcísio? Filho de quem? Natural de quem? Fala um pouquinho de você. Então, eu sou Tarcísio Yannick, né? Natural de Rio do Campo. A Ana também é natural de lá, de Rio do Campo, interior do estado. Sim. Né? Meu pai é Leonardo Yannick, minha mãe Griselda Yannick. Inclusive ela morou conosco aqui os últimos 12 anos, tá? E eu vim para Joinville com 19 anos de idade. Como todo forasteiro que vem enfrentar a vida aqui, tem uma vida diferente, fui trabalhar em grandes empresas, trabalhei em 2 grandes empresas, e teve um momento da minha vida que eu decidi, não, eu quero envelhecer no sítio. E aí em 2022 compramos essa área de terra, que não tinha nada. Que ano? 2002. 2003 viemos morar. A gente construiu a casa primeiro. E aí, mas daí, Tarcísio, antes de vocês comprarem aqui, qual que era a tua atividade? Tu fazia o quê? Eu trabalhava em gestão de pessoas, trabalhei 15 anos na Caesar e depois 15 anos na DataSul. Quando ela foi incorporada pela TOTS, né? Aí eu decidi cuidar das minhas vaquinhas, que nós já morávamos aqui. Sim. E aí, pelo meu amor com os animais exóticos e rurais e tal, domésticos, e a Ana, que gosta muito de plantas, quando nós percebemos, estavam com o espaço preparado para atrair escolas para cá. Sim. Uma amiga nossa nos deu a dica, por que vocês não recebem escola? Foi quando em 2010 a gente começou a receber escolas. E aí a coisa começou a ficar atrativa, e as crianças chegavam em casa e contavam para os pais onde tinham passado, que tinham passeado no pônei, visto coelhinho, cabritinho e os animais em geral. E nos finais de semana as famílias batiam aqui para saber onde as crianças tinham vindo. E isso começou, de certa maneira, nos preocupar, né? Porque daí perdemos um pouco o sossego dos finais de semana. Mas a gente decidiu, paramos para pensar, nós vamos abrir ao público. Sim. E é o que deu certo. O nosso carro-chefe hoje é sábados, domingos e feriados à tarde, que a gente abre para as famílias. Então já desde 2013 que a gente abre para as famílias. Aliás, 2016 a gente começou a trabalhar com escola. E 2013 a gente abriu para as famílias. Hoje as famílias têm uma oportunidade de vir fazer um passeio, um piquenique nas áreas abertas aqui, ou tomar um café no nosso espaço, né? Sim. Mas, Tarcísio, a ideia, quando vocês adquiriram esse espaço, não era trabalhar como um turismo. Vocês queriam um espaço realmente, assim, de lazer, um espaço para descansar, em meio à natureza. O objetivo era descansar. Essa era a ideia. Envelhecer no sítio fazendo aquilo que a gente gostava. A Ana com a questão das plantas e eu com ter alguns animaizinhos. E a partir desse amor por esses 2 hobbies, por assim dizer, que acabou surgindo tudo isso aqui. Certo. Tá? E você tem uma filha hoje, né, Tarcísio? Nós temos 2 filhos. Nós temos a Juliana, que mora aqui com a gente, tem o Otávio e a Catarina, né? E nós temos o Paulo, que trabalha na Suécia, já naturalizado sueco. Ele é a minha nora. Vai estar aqui no final do mês, tá? Passar uma semana com a gente. E ele tem a atividade dele lá. E a Juliana, que é formada em turismo e hotelaria pela Univale, sem a gente planejar, sem nada, quando nós percebemos, nós estávamos com um negócio montado para ela. E hoje é ela que cuida. Mas ela começou a fazer o curso antes de vocês adquirirem a propriedade? Muito antes, ela decidiu fazer turismo e hotelaria. Aquele sonho de menina, de achar que fazer turismo e hotelaria é viajar pelo mundo, mais viajar do que trabalhar. Aí quando percebeu, não é bem assim. Não tem fim de semana e tal, mas dentro de um negócio que é dela, ela entendeu que quem quer trabalhar nessa área vai ter que abrir mão dos finais de semana, infelizmente, né? Exato. É um sacrifício que a gente faz, mas é um negócio, são as escolhas que a gente faz, e graças a Deus hoje
é ela que cuida disso aqui, e nós estamos aqui, eu e a Ana, para ajudar enquanto pudermos, né? Sim. E vamos em frente. Ô Tarcísio, quando você e a Ana resolvem vir para cá, no início dos anos 2000, e que vocês vêm morar de fato, vocês tinham uma renda já fixa? Você se aposentou? Como que foi essa transição? Eu sempre falo que eu não sou um aposentado, né? A Ana não conseguiu se aposentar, não conseguiu o benefício previdenciário, mas eu já tinha o benefício previdenciário. Então a gente imaginou que, vamos envelhecer lá no sítio, tal, com o benefício previdenciário, só que tudo acontece quando você percebe, as despesas são maiores do que eu consigo arcar. Foi aí onde a gente decidiu começar a ter alguma atividade econômica para ajudar na manutenção do sítio, que é custoso, né? Sim, sim. Entende? Só quem está no meio que sabe o trabalho que dá isso. Sim. E aí, a partir disso, é que começamos a atrair pessoas para cá. A partir disso é que surgiu hoje que a gente gosta até de falar que nós somos um parque rural pedagógico. Sim. Porque as escolas fomentam todo o nosso movimento de finais de semana. Ô Tarcísio, hoje eu já dei uma volta aqui, vi uma estrutura fantástica, um negócio assim realmente que enche os olhos dos adultos, eu imagino das crianças, né? Tem espaços para os animais, toda uma área construída, didática, casinha para cada animal, a casa de vocês, da Juliana, né? Tem também uma casa em Chaimel, estilo Suíça aqui, que é a recepção e o café. É uma estrutura muito grande. Mas quando vocês vêm morar para cá, o que tinha de estrutura aqui? Nada. Quando eu comprei o terreno em 2002, abril de 2002, isso aqui não tinha nem cerca nos vizinhos. As cercas foi eu que fiz. Era um terreno, um banhadão. Eu gosto sempre de contar essa história, porque daí o meu pai ainda estava com a gente, tá? Aí meu pai veio para cá e ele saiu circular. Enquanto eu fiquei com o corretor aqui olhando, aí o meu pai saiu passear lá pro fundo. Se enfiou no mato. Quando ele voltou, eu disse para ele assim, onde tu acha que seria, tu que circulou por aí, tem algum lugar aqui onde nós podemos construir a nossa casa? Pra gente vir morar aqui? Daí ele disse assim, Zizo, o único lugar é nessa aqui, onde ele apontou exatamente onde está a nossa casa hoje, porque o restante é banhado. Aquilo até me desanimou um pouco, né? Só que daí depois a gente começou a fazer os processos de drenagem e tal, e esse muito material, para drenar e compactar e tal. Aí, aos poucos, todo ano um pouquinho, sempre que nos sobrava um troquinho, a gente foi investindo. Hoje, a gente tem um espaço todo com acessibilidade, qualquer cadeirante pode circular em todas as áreas aqui, mas foi um investimento bastante grande em melhorar e converter esse banhadão num espaço que pode ser... E é o que é hoje, né? Qual que foi Hoje tem olha, eu nem sei a quantidade de animais diferentes que tem aqui, né, Tarcísio? Mas quando vocês vieram para cá, quais foram os primeiros animais que teve aqui? Pato, ganso, marreco, cabrito, umas vaquinhas, isso era o que eu gostava, né? Tinha umas cabras também, né? E aí, galinha, né? Galinha, tem os ovos e tal. E depois a gente foi, aos poucos, sempre buscando. Eu gostava muito de galinhas exóticas. Sim. E aí eu fui atrás de algumas espécies, garimpando por aí nos criadores, e cara que comercializam isso. E já tive mais de 20 espécies de galinhas exóticas diferentes. Hoje eu só escolhi 9, que são as mais marcantes, assim, que tem um diferencial. Então nós temos hoje cabeças de animais aqui, mais de 300, que é o cadastro que a gente tem na Cidasc, o último inventário que a gente fez há alguns meses, tá? Mais em torno de 30 espécies de animais diferentes, tá? Sim. Então, desde exóticos e domésticos, né? Quando você recebe a primeira escola, depois dessa dica que aquela amiga deu, e vocês viram uma oportunidade de entrar um recurso para fazer a manutenção do sítio, né? Qual foi a primeira escola? Você lembra do primeiro passeio que teve aqui? Foi o CI Raio de Sol. Nossa amiga Yara trabalhava lá.
Nós já éramos amigos, porque o marido dela, o Júnior, trabalhava comigo na empresa, na DataSul, e a gente tinha um laço assim bem forte, e eles vinham para cá para curtir o nosso espaço aqui, e um dia ela falou, Tarcísio, nós precisamos de lugares como o de vocês para trazer as crianças. E aí o primeiro ano, a gente recebia e não cobrávamos nada. Porque a gente nem sabia o que estava fazendo, Diego. Tá? Então, eu gostava das crianças e mostrar os animais e tal. E aí, quando foi quase um ano e pouco depois, a gente começou a descobrir que tinha um programa Viva Ciranda aqui, turismo pedagógico. Aí eu me manifestei, veio na época os técnicos da Secult e da Secretaria de Educação aqui, para fazer uma análise do que nós tínhamos para oferecer. E eu sempre gosto de falar que o retorno que eles deram, não, Tarcísio, vocês estão prontos. Vocês estão prontos para entrar no programa. E aí a gente entrou no programa e isso deu mais corpo também, né? Deu mais corpo. Daí a gente começou a cobrar. Daí então teve aí uma fonte de renda para começar na manutenção do sítio. Sim. Tá? E depois, quando a gente abriu para o público aos finais de semana, daí é o que fomentou e é o que é hoje, tá? Essa quantidade de animais, e principalmente animais diferentes que você não encontra todo dia, né, você foi construindo isso, adquirindo ao longo de muitos anos, né, Tarcísio? Eu imagino que, assim, no começo era mais os animais tradicionais, né? Sim, agora, sim. Por exemplo, tem as lhamas. As lhamas. Olha, eu encontrei aqui, tem o touro Ferdinando. Tá aí, vamos colocar na tela aí as imagens do touro Ferdinando. Primeira vez que eu vi um touro anão, é isso? Anãozinho, Eles chamam de mini touro, mini vaca, né? Tem uns malucos aí que criam esses animaizinhos, e aí eu encontrei um cara em Rio Negrinho que tinha esses animaizinhos e eu pedi para ele trazer uma vaquinha e ele era bezerrinho. Sim. Depois ela já era velhinha, eu perdi ela e mantenho ele hoje, tá? Sim. Então é um dos atrativos assim que chama atenção. Quando o pessoal chega, é o tourinho Ferdinando, é engraçado porque daí o pessoal as crianças já remetem a historinha do filme lá, tem todo filme infantil. Mas o que mais chama atenção, aliás, também tem o passeio do Trembor, que é um trenzinho um passeiozinho pela fazendinha, que é uma opção, mas o que mais chama atenção é a vivência lá com os coelhinhos, os porquinhos, e na hora que eu vou fazer a ordenha da vaca. Eu faço a ordenha da vaca sempre às 6 horas da tarde, ali as crianças acompanham esse momento, de onde vem o leite, e aí eu explico um pouco do processo, como é que esse leite sai daqui e vai para as prateleiras do supermercado. A gente prepara a mamadeira para dar para o bezerrinho, as crianças acompanham, e a gente cria um momento para cada criança dar a mamadeira, ou para cabritinho, ou para carneirinhos, aqueles que a gente tem pequenos naquele momento, tá? Então, isso é uma experiência assim e as crianças, as famílias voltam em função dessa experiência que é única, né? De participar deste momento, todo o processo, de onde vem o leite e como os filhotinhos são alimentados. Francisco, qual é o horário de atendimento que as pessoas podem chegar e até que horário elas podem ficar aqui? Para as famílias da cidade, nos dias úteis a gente só atende escolas com agendamento, de terça a sexta-feira. E aos finais de semana, sábado, domingo e feriado, à tarde, a gente abre às 14 horas. 13h30 já tem gente aqui na frente, a gente já está aqui pronto, todo o espaço preparado, tá? Então, das 14 às 17 acontecem todas as atividades, passeio a cavalo, passeio do tremor, essa experiência que você tem há pouco, e os espaços dos animais para interação ficam à disposição dessas famílias. Mas a gente não tem horário para fechar. As famílias ficam aqui nas áreas de piquenique, que é de uso compartilhado, até mais tarde. Eu sempre brinco com as famílias. Aí porque eles dizem, até que horas está fechando o parque? Quando eu venho de lá. Não, eu disse, não, vocês podem ficar aqui enquanto os mosquitos deixarem. E aí é uma brincadeirinha, porque é de fato, né? Família com criança, então a gente não tem assim um horário para fechar o sítio. Então as pessoas ficam aqui o tempo que quiserem. Aos sábados é interessante, eu me lembro, que aos sábados, como domingo é um dia de folga, as famílias escurecem. Ficam até mais tarde brincando, já no escuro, tá? E agora, com a casinha maluca aqui atrás, ficam aqui, nessa região. E aos domingos, não. Deu 5 horas no cara que começaram, são tudo. Então, vocês são na segunda-feira e tal. A dinâmica de sábado, então a gente já fica sempre. Tudo a gente prepara e está preparado para esses momentos,
que é a dinâmica e as necessidades do dia a dia das famílias. E no domingo, não. Daí, ó, já estão cansados, passeados, pensada, né? Aí vem pais e pedem para mim, ô, seu Tarcísio, já tá fechando o sítio, né? Tá fechando. Daí eu faço uma cena, daqui eu falo alto, eu quase não falo alto, né? Aí, ó, tava fechando o sítio para agradar os pais, porque as crianças não querem ir embora. E os pais cansados querem ir para casa e as crianças não querem ir. É verdade. Aí eu dou um empurrãozinho, ajudo os pais aí para eles poderem ir para casa, descansar e se preparar para segunda-feira. Tá certo. Tarcísio, eu quero agradecer, dentro do tempo que a gente tem disponível, a gente conseguiu contar um pouquinho, de forma bonita, a história do Rancho Alegre, como te surgiu, como isso funciona hoje. Quero agradecer a tua recepção, a tua simpatia, agradecer a você por estar compartilhando um pouco dessa história conosco hoje aqui. Obrigado, mas muito obrigado mesmo, Diego, por você estar vindo aqui e valorizar o nosso trabalho. É bastante árduo, vou te dizer que não é fácil, 7 dias por semana. A gente tem atividade aqui, hoje seria o nosso dia de folga, mas o nosso dia de folga não existe, porque hoje é aquilo que a gente não consegue fazer nos dias úteis e aos finais de semana, que a gente fica na ativa aqui, né? Mas muito grato por você ter vindo aqui, obrigado mesmo, muito feliz e vamos em frente. Obrigado. Obrigado a você. Muito bem, gente. Esse foi o quadro Conte a Sua História de hoje. Voltamos numa próxima oportunidade contando uma outra história.